Olá, meus irmãos, amigos, nós chegamos a mais um tutorial que é a quarta semana deste volume 4 do Alimento Diário da série Os Ministros da Nova Aliança, que tem por título do livro As Promessas de Deus. A semana 4, tem por tema a chave que abre o livro de Hebreus. Então vou contar um pouquinho da história dessa palavra, dessa mensagem. Era o final do ano passado, 2019, e eu havia passado por uma situação de debilidade física, mas assim o Senhor me deu graça, consegui atender o último compromisso do ano da conferência no Nordeste, e voltei para São Paulo e para convalescer-me da minha situação de saúde. Só que sempre uma preocupação de buscar a revelação de Deus. Para mim Deus já havia me revelado de que o livro de Hebreus é o livro que trata do plano microeconômico de Deus. O Evangelho de João, com as palavras de Jesus, principalmente na sua despedida para com seus discípulos na última ceia, ele abriu seu coração quando Judas Iscariote saiu para trair Jesus, e ali ele revelou o ápice do plano da salvação de Deus. A salvação completa de Deus visa nos tirar do pecado, através da obra de redenção na cruz, e visa a nos justificar pela fé e também a nos santificar posicionalmente. E aí começa então o processo de santificação, e nós estamos passando por esse processo. Quer dizer, mais dos elementos santos de Deus estão sendo recebidos por nós, e em substituição às nossas velhas células da velha criação, do velho homem, do nosso ego, vida da alma. E Deus está nos tornando como Ele é, cada vez mais santos, e no final Deus deseja nos glorificar, isto é, receber-nos na sua glória. Então Deus, Ele preparou Cristo, primeiramente abriu essa porta, abriu esse caminho para nós. Ele foi o primeiro homem a ser recebido para a glória do Pai. Muito bem, então esse ápice da revelação da salvação de Deus para o homem é apresentado em João 14, 15, 16, 17. Todavia, o caminho do dia a dia para chegar lá, porque a nossa realidade é outra, a nossa realidade é que nós ainda recém saímos de uma vida mundana, de uma vida como pecadores, e Deus então nos inseriu na sua igreja, e nós estamos aprendendo a viver uma vida como povo de Deus, como o povo do reino de Deus. E como nós conseguimos chegar lá? Ainda somos cheios de falhas, cheios de defeitos, Deus é santo, nos carece tanto da sua santidade, nos carece tanto da sua glória, Deus, a Trindade tem nos revelado a unidade intrínseca do Pai com o Filho. Essa unidade é algo que Deus precisa transmitir a nós. E nós somos tão divisivos, somos tão facilmente criar inimizades, dissensões, mas Deus está trabalhando em nós a questão da unidade. Deus também está trabalhando em nós na questão da realidade espiritual. Só Deus é a verdade neste universo, e Deus está trabalhando em nós porque nós temos
como retrata Paulo, né, os nossos pensamentos são vaidades, são vazios, né? E Deus está pouco a pouco nos preenchendo com Ele mesmo, com a sua realidade e com a sua verdade. Então, nesse universo, só Deus é a verdade, e sem essa verdade nós não conseguiremos ser inseridos em Deus, né? Também Deus é justiça, ainda falta em nós, né, essa veste de justiça, né, praticando a justiça não só objetiva que Cristo, né, fez por nós, toda a sua obra de justiça, mas também precisamos no dia a dia nos comportar, né, com uma veste de justiça subjetiva. Bom, então nos falta tanto para chegar lá. E o livro de Hebreus, no final do ano passado, eu já tinha sido convencido por Deus de que o livro de Hebreus realmente é o livro que vai nos tirar, né, de uma situação miserável, assim como é revelado em Hebreus capítulo 3, né, Deus então tirou o povo do Egito, como nós, esse povo estava já aculturado com esse mundo, né, Egito representa o mundo, e nós também já estávamos aculturados, né, no mundo, longe de Deus, longe da santidade de Deus, longe de tudo que Deus é. Mas esse povo, né, foi Deus com sua mão poderosa tirou do Egito para introduzi-lo na terra boa de Canaã. Mas precisava passar pelo deserto, e o deserto, né, de 40 anos no deserto, visa derrubar, né, morrer no deserto todo o nosso velho homem, toda a nossa velha criação, para só a nova geração, isto é, o novo homem, a nova criação, entrar na boa terra de Canaã. Então, o livro de Hebreus consegue retratar a nossa situação real, né? Éramos, quando saímos do mundo, quando Deus nos tirou do mundo, nós ainda éramos um povo rebelde, murmurador, reclamava de tudo, nós éramos egocêntricos, tudo que não era favorável a nós culpávamos a Deus, falávamos, nos rebelávamos contra Deus, éramos desobedientes, éramos incrédulos às suas palavras, mas graças a Deus, Deus trabalhou no seu povo, e a nova geração, né, se tornou uma geração que pôde entrar na boa terra de Canaã. Muito bem, então eu fui convencido disso, de que o livro de Hebreus seria a nossa salvação, de nos dar o passo a passo para cumprir o plano eterno de Deus, né, para o homem. Muito bem. Mas o livro de Hebreus é um livro muito difícil de se entender, né? Eu fui pesquisando, fui estudando o livro, semanas a fio, né, estudando e não conseguia entender. E a ajuda que eu recebi, né, de vários autores e várias pessoas, de que o livro de Hebreus, né, fala da superioridade de Cristo com relação aos anjos, com relação a Moisés, com relação ao sacerdócio levítico, Arão, né, com relação aos anjos. Quer dizer, Cristo é superior, Ele é superior a tudo. Mas ainda me faltava alguma coisa para desvendar do livro de Hebreus, para me ajudar no dia a dia. Então eu fui buscando, né, semana após semana, dia após dia, difícil de entender. E o próprio autor de Hebreus é desconhecido. Alguns dizem que é Paulo, né, que foi Paulo, mas outros dizem que a carta aos Hebreus, ele é uma carta escrita dentro do ambiente de Paulo, ambiente, né, dos escritos de Paulo. Todavia, né, o estilo da escrita é muito diferente. Muito bem, mas não importa, um dia nós vamos saber quem escreveu, mas o importante é que Deus inspirou, né, alguém para escrever esse livro tão maravilhoso. Então, como foi entender? Aí no começo deste ano, já no primeiro domingo do ano, né, eu tinha que estar aqui em São Paulo, numa reunião em Cesareia de Filipe. Então, no sábado, estava indo para São Paulo e no caminho buscava o Senhor tem que abrir esse livro de Hebreus para mim, né? E de repente o Senhor abriu o livro para mim. Quase chegando em São Paulo, dei um clique, né? Eu percebi que o livro de Hebreus, ele está
cheio de recheado de palavras assim, para sempre, no céu, de uma vez por todas, né? Eterno, eternidade. Quer dizer, então muitas coisas ligadas a esse assunto. Aí de repente me deu um clique. O livro de Hebreus é um livro que nos leva para a eternidade. Quer dizer, tudo que Cristo fez, né, Ele fez como homem, limitado ao tempo e espaço, como eu e você, ele se ofereceu a Deus como homem, no tempo e no espaço. Ele viveu uma vida humana perfeita, sem defeito, sem mácula e sem pecado, e ele ofereceu-se a Deus na sua morte, né, morte de cruz, e Deus então o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, Deus o recebeu para dentro de si. Ora, se Deus o recebeu para dentro de si, o glorificou, Deus não é um Deus que está limitado ao tempo e espaço. Deus é um Deus que está na eternidade. Isaías 57 mostra que nosso Deus é um Deus que é o alto, né? Ele é o sublime, que ele habita a eternidade. Então, nosso Deus está em outra dimensão, não na dimensão em que nós estamos, né? No tempo e espaço, tudo material, tridimensional, né? 3 dimensões do espaço, mais a quarta dimensão que é o tempo, né? Mas Deus não, Deus está na eternidade. Por isso, quando Cristo, Ele fez todo esse trabalho como homem, limitado pelo tempo e espaço, Ele se ofereceu a Deus. Tudo que ele fez aqui no tempo se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Isso está em Hebreus capítulo 9, né? Hebreus capítulo 9, vamos dar uma olhada aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 14, né? Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esse é o grande segredo para entender o livro de Hebreus. Então, no livro de Hebreus, Cristo, que estava limitado ao tempo e espaço enquanto estava na carne, ele ofereceu-se a Deus tudo o que ele fez aqui na terra, a sua obra redentora, a sua morte na cruz, o seu viver humano, o seu nascimento, tudo, sua encarnação. Então, isso tudo ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno e ele foi inserido em Deus na eternidade. E a eternidade não tem princípio e não tem fim. Então, nós temos nós temos na nossa mente tridimensional, material, física, a nossa mente quadrada, vamos dizer assim, limitada, né, ao tempo e espaço, nós não conseguimos entender o que seja a eternidade, né? Então, quando eu entendo os acontecimentos aqui na Terra, as ocorrências aqui na Terra, eu sempre traço uma linha do tempo, certo? No ano 22 aconteceu isso, no ano, né, cento e tanto, no ano 1967 aconteceu isso. Então, se eu traçar uma linha do tempo, a minha mente consegue acompanhar, a minha mente consegue entender, porque eu estou, né, dentro da minha limitação do tempo e do espaço. Mas quando eu falo da eternidade, eu não consigo entender, né? Então, Deus é maravilhoso que Ele providenciou na Arca do Testemunho, representa o próprio Deus, porque ele contém as 2 tábuas da lei que contém os 10 mandamentos, que são o testemunho de Deus. O testemunho de Deus. Portanto, a arca é a arca da aliança e a arca do testemunho. Então, representa o próprio Deus. E tem os 2 querubins, né, na sua tampa. Então, Deus é eterno, Ele é eterno, representado pela arca. E nenhum homem que está limitado ao tempo e espaço pode tocar
nessa arca da aliança, né, diretamente. Por isso que Deus mandou fazer 4 argolas de ouro, uma em cada canto da arca da aliança. E essas argolas eram de ouro e eram, claro, a própria argola diz que é um círculo, uma circunferência, é um círculo, é um anel, né? E o anel é diferente de uma linha reta. Na minha mente humana, eu consigo entender uma linha reta se eu traçar uma linha do tempo, né? Se eu conseguir colocar no ponto A a eternidade passada, em algum momento Deus então fundou o mundo, a fundação do mundo, e depois de muito tempo, então Cristo se encarnou, o nascimento de Cristo, mais um ponto, e depois Cristo então morreu, a crucificação de Cristo, e no final Cristo ascendeu aos céus, né? Foi ressuscitado, e se eu colocar no final dessa linha do tempo, a eternidade futura. E se eu juntar essas duas pontas, a eternidade passada e a eternidade futura, colocar no mesmo ponto, eu terei um círculo, né? Terei um círculo, um anel, tá? E dentro de uma circunferência, né, não tem começo, não tem fim. Porque se você falar o ponto A está antes do ponto B, depende da referência. Ele pode estar antes ou ele pode estar depois, porque é uma circunferência. Então, quando Jesus ele se ofereceu, tudo o que ele fez na linha do tempo, e se ofereceu pelo Espírito Eterno, ele ofereceu-se a Deus, colocou tudo na eternidade. E ao colocar na eternidade, não tem mais questão do tempo. Aí resolve, sabe qual? Talvez você nunca tinha pensado sobre isso. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha que trazer, né, para resolver, para fazer ofertas pelo seu pecado, eles tinham que trazer animais para serem imolados, para derramar o sangue do animal como se fosse dele, porque ele tinha que impor as mãos, fazia essa identificação entre ele e o animal. Quando o animal foi imolado, derramar o seu sangue, era ele que derramou o seu sangue. Deus então perdoaria os seus pecados e estaria quites com Deus. Mas por que o sangue de um animal, né, consegue realizar esse trabalho? Como Deus pode aceitar um sangue de animal? Vou dar um exemplo. Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13. Versículo 8. Diz uma coisa muito interessante e misteriosa, né? A Bíblia diz assim: e adorar-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, a fundação do mundo foi muito antes. Cristo morreu há muitos anos, alguns milhares de anos depois, né? Então, ou se você se falar da criação do universo, é muito, muito, muito depois. Então, sim, como o Cordeiro pode ter sido morto desde a fundação do mundo? É porque esse Cordeiro se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Tudo que ele realizou no tempo, né, foi introduzido na eternidade, então ficou valendo por toda a eternidade. Não importa o tempo, qual o momento do tempo. Por isso que Deus aceitava as ofertas do Antigo Testamento de animais, o sangue de animais, é que quando Deus olhava para aquele sangue de animais, estava vendo o sangue de Cristo. Por quê? Cristo se ofereceu mais tarde, né, pelo Espírito Eterno, e introduziu a sua oferta na eternidade e passou a valer o passado. Então, isso é misterioso. Então, quando, né, eu percebi isso, eu pulei de alegria, fiquei até enlouquecido, né? Alguns irmãos viram como eu fiquei como que fora de si.
E o livro de Hebreus realmente tem nos ajudado muito. Se você, ao olhar, só um pequeno exemplo, se você olhar a introdução de Hebreus, Hebreus capítulo 1, né? Aqui diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, desses últimos dias nos falou pelo Filho. Agora pergunto, esse aqui é o Filho, o Deus unigênito que estava desde a eternidade passada com Deus, ou este Filho é o Filho primogênito que foi recebido por Deus como homem que foi glorificado em Deus depois da sua morte e ressurreição? Quer dizer, então esse Filho é o Deus unigênito ou como homem recebido, glorificado por Deus, o Filho primogênito. E aqui, se você olhar o livro de Hebreus, como o Filho se ofereceu pelo Espírito Eterno, né, e colocou-se, eu digo, o Filho primogênito, como homem, ele foi ressuscitado por Deus e já foi introduzido na eternidade, porque ele ofereceu-se a Deus tudo que ele fez pelo Espírito Eterno. Então ele foi introduzido na eternidade. Esse Filho primogênito que foi introduzido na eternidade, ele se fundiu, se juntou com o Filho unigênito do Pai. Então esse Filho aqui, você às vezes não consegue distinguir se ele está falando do Filho que unigênito do Pai, que estava com o Pai na eternidade passada, ou o Filho Jesus Cristo, que se tornou homem, foi feito, né? Deus disse: tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado na ressurreição, o Filho primogênito de Deus. Na verdade, estão os dois, está todo o seu status completo. Portanto, irmãos, quando Cristo se ofereceu como pelo Espírito Eterno a Deus, ele foi introduzido na eternidade, esse efeito foi potencializado. Por isso ele fala assim: nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Com certeza, o Filho pelo qual Deus fez o universo é o Filho unigênito, certo? E a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas? Se você olhar o contexto, ele é o Filho tanto unigênito como o Filho primogênito. Então, tudo que Deus bolou, a salvação do homem, tudo na verdade é para o Filho herdar todas as coisas. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, não tem dúvida, Filho unigênito, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ora, isso aqui é o Filho primogênito. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdam mais excelente nome do que eles. Portanto, esse é o segredo para entender o livro de Hebreus, né? Ele foi oferecido, né, a Deus para poder, né, valer, potencializar tudo isso. Mas tudo isso é para quê? Para quê? Outro personagem do livro de Hebreus que é difícil de se entender é o Melquisedeque. Melquisedeque apareceu a Abraão, né, em Gênesis, quando ele voltou, né, da vitória, né, contra os 4 reis que haviam derrotado 5 reis, e ele trouxe Ló de volta, né, que foi levado cativo, e na volta, o rei de Salém, que é rei da paz e rei da justiça, Melquisedeque veio ao encontro de Abraão com pão e vinho. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo que ele pegou, né, ali. Então, a Bíblia sempre diz que é o maior que abençoa o menor. Então, Melquisedeque abençoou Abraão. Então, Melquisedeque é superior a Abraão. E quando Abraão lhe deu o dízimo, a tribo de Levi, os levitas, que mais tarde surgiriam, também deram o dízimo na pessoa de Abraão para Melquisedeque.
Então, os levitas recebem um dízimo do povo de Israel, mas na pessoa de Abraão, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Então, quem é esse Melquisedeque? É um personagem muito misterioso, muito difícil de entender. Então, graças a Deus que o livro de Hebreus nos abre que Cristo, quando ele foi ressuscitado por Deus, né, no momento em que ele foi ressuscitado por Deus, Deus disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi recebido, o homem Jesus foi recebido para dentro do Pai, na glória do Pai, né, ele se tornou filho primogênito de Deus, mas ao mesmo tempo, isso talvez poucos conhecem, isso, ao mesmo tempo ele foi nomeado, designado sumo sacerdote para sempre, na eternidade, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Afinal de contas, o que é isso? Que é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Então o livro de Hebreus vai explica que o sacerdócio levítico não é perfeito. Nunca conseguiu levar o homem à perfeição, né? Era só como eu falo, uma coisa provisória para o que viria depois, que é perfeito. Então, quando Cristo morreu, ressuscitou, ele se tornou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para Deus poder ter um sacerdócio perfeito. Perfeito para poder nos levar, ajudar o povo de Deus, né? Conduzir o povo de Deus à perfeição. E essa condução à perfeição é condução para dentro de Deus, sermos inseridos em Deus, na glória de Deus. Por quê? Porque para sermos inseridos em Deus, que é santo, Deus cheio de glória, Deus que é Deus de unidade genuína, Deus que é um Deus de verdade, Deus que é um Deus de justiça. Então, como um homem que não tem essas qualificações podem ser inseridos em Deus? Portanto, nós precisamos de um sacerdócio perfeito para nos levar, trabalhar em nós, até chegarmos a esse ponto de podermos ser glorificados e inseridos em Deus. Por isso, Deus, então, preparou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né, para poder nos levar à perfeição. Puxa, que coisa maravilhosa. Não temos muito tempo, mas isso vai ser desenvolvido mais tarde, em outras mensagens. Mas eu vou terminar com Hebreus 6. Né? Hebreus 6, versículo 13, diz assim, pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurou, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Isto é, quando Deus fez a promessa a Abraão, na verdade, nessa promessa já estava embutida a salvação completa do homem. Essa é a promessa, de que o homem seria trabalhado por um sacerdócio perfeito até a perfeição. Isto é, até ser glorificado por Deus, até levar a ser inserido em Deus. Então, é uma coisa praticamente impossível, né? Aos olhos do homem é impossível. Como nós, homens, podemos ser tão perfeitos para sermos inseridos em Deus? Então, graças a Deus, Deus assim planejou, né? Bolou esse plano e Ele vai cumprir. Ele deu essa promessa a Abraão, mas para nós homens é tão difícil de acreditar, é tão difícil de crer. Mas qualquer homem que fizesse uma promessa para mim, que viesse, eu vou te dar isso, eu vou pedir uma garantia, né? Mas Deus não precisa, Deus é fiel, Deus, quando Deus promete, Ele cumpre. Mas esse assunto da promessa é tão difícil de se acreditar, de que nós homens, mortais, homens pecadores, poder ser um dia, né, trabalhados para a perfeição,
para Deus trabalhar em nós, não só nos redimir, né? Nos perdoar os pecados, nos justificar pela fé, nos reconciliar com Deus, temos paz com Deus, mas Deus está nos santificando, está colocando seus elementos santos em nós, seus elementos perfeitos em nós, fazendo de nós tão quanto a unidade que existe na Trindade, né? Nos enchendo do amor ágape de Deus, nos introduzindo na sua glória, na santidade, na sua justiça e na sua verdade. E Deus vai fazer isso tudo está na sua promessa. Mas é tão difícil para o homem acreditar que Deus, então, ele jurou. Ele, além da promessa, ele deu o juramento. Aqui, capítulo 6 de Hebreus, né? Eu vou ler aqui, versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Quer dizer, entre os dois homens, né, faz-se promessas, mas também faz juramento. O juramento é uma garantia. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Quer dizer, Deus prometeu e não vai mudar, não. Ele não vai dizer, eu não consegui fazer isso. Não, ele prometeu, ele vai cumprir, mas para dar maior garantia para nós, ele ainda deu juramento. Ele jurou. Ele não tinha ninguém superior a ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Aí no versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Muito bem, o livro de Hebreus, então, nos leva a ter esperança, mas de uma forma consistente, não é uma esperança vazia. Então, Cristo já foi, né, feito sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito para levar o povo de Deus à perfeição. E Deus então prometeu isso, essa salvação completa do homem, e Deus também, ele jurou em cima disso. E a nossa alma, ela continua instável, ela continua à deriva como um navio, né? Ao sabor do vento, ao sabor das ondas, né? Vai de um lado para o outro. Então a nossa alma precisa de âncora. Graças a Deus, Deus nos deu essa promessa e ainda esse juramento, e isso é uma esperança que Deus nos deu, a esperança proposta por Deus. E essa esperança proposta por Deus se torna a âncora da nossa alma, versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Quer dizer, a nossa alma hoje não está à deriva. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Se você olhar para a sua situação, você afunda. Você fala, mas eu sou cheio de falha, eu estou muito longe disso. Mas se você acreditar, crer na promessa de Deus e no juramento de Deus, você vai ter uma esperança firme, lançando a âncora da sua alma nessa esperança. E essa esperança está além do véu, penetrou os céus, porque o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, ele entrou nos céus. Ele está no verdadeiro tabernáculo de Deus, como ministro, né? Intercedendo por nós, trabalhando por nós. Portanto, nós devemos viver com essa esperança, né? Que diz assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, irmãos, se você ainda duvida, olhar para a sua condição, né? Você ainda acha que Deus não vai conseguir fazer esse trabalho em você, creia na promessa de Deus e também creia no juramento de Deus. Deus deu como garantia. E nós temos uma esperança maravilhosa. O livro de Hebreus é um livro de esperança. Você sabe que uma pessoa que não tem esperança, ela não vive, ela vegeta. Um empresário que não tem esperança, o seu negócio vai à falência. Portanto, irmãos, nós somos cristãos que têm esperança, esperança da glória, esperança de que Deus vai nos levar à perfeição. E Deus está fazendo esse trabalho em nós. Creia, você tem um sumo sacerdote, né?
da segunda ordem de Melquisedeque, ele tem um sacerdócio perfeito. Ele se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, tudo que ele fez aqui na terra, durante, como homem, no tempo e no espaço, ele ofereceu-se a Deus, hoje está na eternidade. Deus deseja nos levar à sua eternidade, levar-nos todos à sua glória. Louvado seja o Senhor. Fique alegre, cheio de esperança. Nosso Deus prometeu, Ele também jurou. Espero que tenha ajudado você, você possa levantar sua fronte, não é isso? Afastar todo o desânimo. Vamos seguir para frente. Deus vai salvar-nos completamente até nos introduzir em Deus na sua glória. Amém. Jesus é o Senhor.